Se você chegou até aqui, se você clicou nesse vídeo, antes de qualquer coisa, presta atenção nisso. Talvez isso não seja coincidência. Talvez isso seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Porque tem algo acontecendo na sua vida que você ainda não conseguiu entender. Algo que não faz sentido agora, mas que está te levando para um lugar que você ainda não enxerga. Você se sente diferente, distante. Como se estivesse sendo afastado de pessoas, de ambientes, de fases que antes faziam parte da sua rotina. E o pior não é nem o afastamento em si, é a sensação de não entender o porquê. Você começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Por que as coisas mudaram? Porque parece que estou sozinho nisso tudo. E quanto mais você pensa, mais confuso fica. Mas deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes, é direção. Existe um tipo de processo que quase ninguém fala. Porque ele não é confortável, não é bonito e não é fácil de explicar. É o processo do isolamento. E não, isso não significa abandono. Significa preparação. Porque antes de você viver certas coisas, antes de você chegar em certos lugares, antes de você se tornar quem precisa se tornar, existe um período em que você precisa ser separado, separado de distrações, separado de influências, separado até de pessoas que, por mais que você goste, não fazem mais parte daquilo que está sendo construído na sua vida. E é exatamente aí que muita gente se perde. Porque quando o isolamento começa, ele não vem com explicação. Ele não vem com aviso. Ele simplesmente acontece, conversas diminuem. Conexões enfraquecem. Lugares deixam de fazer sentido. E você começa a sentir que não se encaixa mais como antes, e isso dói. Dói porque você ainda se importa. Dói porque você lembra de como era antes. Dói porque parece que algo está sendo tirado de você. Mas o que você ainda não percebeu é que não está sendo tirado, está sendo trocado. Só que toda troca exige um espaço. E esse espaço, muitas vezes, é o silêncio. Agora pensa comigo, como algo novo poderia entrar na sua vida se tudo antigo continuasse ocupando espaço? Como você poderia crescer se continuasse preso às mesmas referências, às mesmas ideias, aos mesmos ciclos? Existe uma diferença muito grande entre perder e ser reposicionado. E o problema é que, no começo, os dois parecem iguais, mas não são. Quando você perde algo, não existe propósito. Quando você é reposicionado, existe um plano. E é isso que está acontecendo com você. Talvez você ainda não veja claramente, talvez você ainda esteja no meio da confusão, talvez você ainda esteja tentando entender. Mas existe um processo acontecendo, um processo silencioso, um processo que não aparece para os outros, mas que está moldando você por dentro. E é aqui que você precisa tomar uma decisão, porque o isolamento pode te destruir ou pode te transformar. Tudo depende de como você responde a ele. Tem gente que entra nesse processo e se fecha completamente. Se afasta de tudo, perde a fé, se entrega ao desânimo. Começa a acreditar que está sozinho, que foi esquecido, que não tem mais sentido continuar. E sem perceber, transforma um tempo de preparação em um tempo de perda. Mas tem gente que faz diferente. Tem gente que, mesmo sem entender tudo, escolhe continuar. Escolhe usar o silêncio para se conhecer melhor. Escolhe usar o tempo sozinho para crescer. Escolhe usar a dor como combustível para se fortalecer. E essa escolha muda tudo. Porque o isolamento não é só sobre o que está sendo tirado de você. É sobre o que está sendo construído dentro de você: força, consciência, clareza, maturidade. Coisas que você não desenvolve quando está distraído o tempo todo. Coisas que você não aprende quando está cercado de barulho. Coisas que só aparecem quando você é forçado a olhar para dentro. E eu sei, olhar para dentro nem sempre é fácil.
porque ali você encontra suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças. Você encontra partes suas que você evitava encarar. E isso pode ser desconfortável, mas também pode ser libertador. Porque quando você começa a se entender, você para de depender tanto do externo. Você para de precisar da aprovação de todo mundo. Você para de se moldar para caber em lugares que não são para você. E isso é crescimento. Agora deixa eu te falar algo importante. O isolamento não é permanente, ele é um processo, não um destino. Existe um tempo para ser separado. E existe um tempo para ser posicionado. Mas o posicionamento só acontece quando o processo é respeitado. Se você tentar fugir desse momento, se você tentar preencher esse vazio com qualquer coisa, se você tentar voltar para o que já não faz mais sentido, você só vai atrasar aquilo que está sendo preparado. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Não corra desse processo. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes bate um vazio. Eu sei que às vezes você só queria que tudo voltasse ao normal. Mas e se o normal já não for mais o lugar certo para você? E se esse desconforto que você está sentindo for exatamente o sinal de que você está evoluindo? Crescimento incomoda. Mudança desconstrói. Processo exige paciência. E nem todo mundo está disposto a passar por isso. Por isso, nem todo mundo chega lá. Agora presta atenção nisso. Você não foi deixado de lado. Você foi separado. Separado para crescer. Separado para se fortalecer. Separado para se preparar. E enquanto você acha que está parado, muita coisa está sendo ajustada. Sua mente está mudando. Sua forma de ver a vida está mudando. Suas prioridades estão mudando. Isso é essencial para o próximo nível que você vai viver. Porque o que vem depois exige uma versão diferente de você. Uma versão mais forte, mais consciente, mais firme. E essa versão não nasce no conforto. Ela nasce no processo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda com sinceridade dentro de você. Você está disposto a passar por esse processo? Ou você vai desistir no meio dele? Porque essa resposta define tudo. Se você decidir continuar, mesmo sem entender tudo, você vai começar a perceber mudanças. Pequenas no começo, internas, mas reais. Você vai começar a se sentir mais forte, mais centrado, mais seguro. E quando chegar o momento certo, aquilo que hoje parece confuso vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e perceber que aquele tempo de isolamento foi necessário. Que aquelas pessoas que se afastaram tinham um papel até certo ponto. Que aquele silêncio que te incomodava era, na verdade, um espaço sendo preparado. E nesse momento, você vai entender, não foi rejeição, foi direção. Se essa mensagem está falando com você, não ignora isso. Comenta aqui. Eu entendo o processo, isso não é só um comentário, é uma decisão. É um posicionamento. E se você quer continuar recebendo mensagens assim, que te ajudam a entender o que está acontecendo na sua vida e te fortalecem no meio do processo, se inscreve no canal. Porque isso aqui não é sobre motivação vazia, é sobre transformação real. E lembra disso, você não está sozinho, mesmo quando parece silêncio. Existe um propósito sendo construído.